diz amém. Diz assim a versão que está em minha mão: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, me dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. A palavra é tua, essa igreja pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha total liberdade em passear por essa casa. Salva, cura, transforma, liberta, batiza. Senhor, amarra-nos no teu altar, leva a nossa mente cativa a ti e resgata, Pai, tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção aqui, me empresta a sua mente por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel ao que o Senhor já tem colocado ao meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Cristo, você percebe que Jesus, ele teve 12 homens que estiveram ao seu lado, com a missão não somente de lhe ajudar, mas esses homens também teriam a responsabilidade de, quando Cristo aqui não estivesse, eles dariam continuidade ao seu legado, eles dariam continuidade à sua missão. Desse número de 12, você percebe que 3, eles eram mais próximos de Jesus, eles eram mais íntimos de Jesus, e por causa dessa aproximação, eles tiveram algumas experiências que os outros discípulos não tiveram. A gente consegue ver inicialmente esse primeiro momento que Jesus abre esse espaço maior para Pedro, Tiago e João, no capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos. No capítulo 5, Jesus, ele chega em Cafarnaum, e quando ele está se direcionando à casa de Jairo, a Bíblia fala que uma mulher do fluxo de sangue vai interromper a sua caminhada. Após aquela mulher ser curada, quando Jesus vai retomar a caminhada, você percebe que ele não autoriza mais que a multidão continue indo com ele. Ele vai impedir o acesso da multidão à casa de Jairo. E não somente isso, até dos seus próprios discípulos. Ele vai dispensar 12, ou melhor, 9 dos seus 12, e vai permitir que somente Pedro, Tiago e João entre com Jesus, aonde a menina estava. Os outros discípulos ouviram do relato da ressurreição da menina. Os outros discípulos ouviram as histórias acerca do que aconteceu no quarto daquela menina. Mas somente esses 3, Pedro, Tiago e João, eles viram o corpo daquela menina reagindo à palavra de Jesus.
Somente eles viram a ressurreição daquela menina. E aquela mãe, que outrora chorava pela morte, talvez agora chorando de alegria, porque a morte foi embora e a paz voltou a reinar na sua casa. Se você caminhar um pouquinho mais à frente, você vai chegar no capítulo de número 9, ainda do Evangelho de Marcos. E pela segunda vez, você vai ver esses três tendo acesso que os outros não tiveram. O texto vai ficar conhecido como o Monte da Transfiguração. Jesus leva os seus discípulos ao monte, e quando chega ali, ele se revela a eles. O seu corpo vai ser transfigurado, ele vai se revelar em glória. Não somente isso, mas os dois grandes profetas do Antigo Testamento se apresentarão ali. Moisés, o homem que escreveu o Pentateuco; Elias, o homem que não conheceu a morte, que fora transladado por um redemoinho, vão aparecer ali. E Pedro, Tiago e João vão testemunhar da presença deles naquele ambiente. Como se o culto já não estivesse profético demais, como se o culto já não estivesse pentecostal demais, se eu pudesse dizer assim. Moisés ali, Elias ali, Cristo se revelando ali. A Bíblia diz que a Shekinah de Deus desce, e Deus, ele brada naquele ambiente dizendo: esse é o meu filho amado, ouvi a ele. Eles ouviram a voz de Deus. Esses três tiveram experiências que nem o outro teve. Se você caminhar um pouco mais à frente, você vai perceber que a esses três, Jesus sentiu a segurança de compartilhar com eles a agonia da cruz. Quando eles estão no Getsêmani, ali naquele jardim, Jesus chega um pouco mais afastado com eles e compartilha com ele a agonia que estava daquele momento. Foi apenas Pedro e Tiago e João que tiveram acesso ao coração de Cristo dentro desse momento, dentro dessa perspectiva. Então você percebe que quando Jesus morre e ele é levado ao assunto aos céus, esses três, eles tiveram conversas, eles tiveram vivências que os outros não tiveram. E não tem como a gente mensurar as memórias e as experiências que esses homens tiveram. Se nós lermos o Evangelho de João, o capítulo de número 21, a Bíblia diz, João terminando o seu Evangelho, que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, ele julga que faltariam livros no mundo que pudesse conter os seus feitos aqui na terra. Isso significa que o que ele fez é muito além do que o que está escrito. O que ele curou, o que ele restaurou, o que ele ressuscitou, vai além do que está ao nosso conhecimento. Talvez somente a eternidade vai compartilhar conosco aquilo que eles viveram. Mas Pedro e Tiago e João, eles carregavam memórias que os outros não carregavam. E se a gente olhar para a vida de João de forma mais específica, a gente vai perceber que talvez ele foi o que mais sofreu acerca do tempo. Porque João, ele não só foi o único apóstolo que morreu de morte natural, mas ele foi o último a morrer. E por causa disso, todos os outros foram na sua frente. E talvez viver muito seja uma bênção, mas quando você percebe que as pessoas que você ama estão indo na sua frente, isso começa a ser um fardo. Recentemente eu estava lendo um livro onde a trama falava sobre o fardo da imortalidade. Um homem que não morria e precisou ver as pessoas que ele amava indo na sua frente. João, ele sentiu essa perda, porque a gente pode perceber que quando a história começa a ser desenrolada, as pessoas que começaram com ele originalmente, inicialmente, já não estavam mais ao seu lado. E talvez a primeira perda que João tem na sua vida seja a do próprio Cristo. Quando Jesus morre, a gente entende o plano da salvação. A gente sabe o quanto aquele processo ele era necessário para os nossos pecados serem perdoados e para que estivéssemos aqui essa noite. Mas para todos que estavam de longe, não andavam com Jesus, Jesus era só alguém, pastor Michel, que curava, que libertava, que resolvia os seus problemas. Mas para João não. Para João, Jesus era alguém que deu um destino. Para João, Jesus era alguém que codificou os seus dias, modificou a sua história. Para João, Jesus era aquele que ele inclinava a sua cabeça no peito dele e ouvia as batidas do seu coração. Talvez João tenha sentido demais essa perda. Ele sabia que Jesus teria que ser assunto aos céus. Mas se alguém aqui já deixou algum filho ou algum parente próximo, ou no aeroporto, ou na rodoviária, por mais que você saiba, aquela pessoa está indo para uma viagem
que vai melhorar a sua vida, uma oportunidade de emprego, de estudo, você não saiu daquele ambiente ali somente feliz, você saiu dali com o coração apertado, sentindo saudade. Quem tem pessoas que moram em outros estados sabe o quanto a saudade dói, o quanto a saudade machuca. E esse talvez tenha sido o sentimento de João. Ele está vendo Jesus sendo assunto aos céus, mas ele sabe que em vida ele não encontrará mais o seu mestre, ele não terá mais esse acesso que ele tinha. Então é a primeira perda que João tem. Então ele tem agora Tiago e ele ainda tem Pedro ao seu lado. Mas a história diz que no ano 44 depois de Cristo, a mando de Herodes Agripa, Tiago, ele é morto, decapitado. É o primeiro discípulo a ser morto. Tiago, ele não é só alguém que estava dentro desse grupo seleto com Pedro e com João. Tiago não é só alguém que esteve com João na casa de Jairo, que esteve com João no Monte da Transfiguração, que esteve com João no Getsêmani. Não, Tiago, ele é irmão de sangue de Jesus, filho de Zebedeu, filho de Salomé, irmão de sangue de João, perdão, criados na mesma casa, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então João não perdeu apenas um companheiro de ministério, João perdeu o seu irmão de sangue, morto brutalmente. Ele percebe que agora é a segunda perda que ele tem. Cristo morre e agora Tiago morre. E se a gente olhar para a história de Pedro e de João, a gente percebe que esses dois ainda vivenciaram muitas coisas juntas. Lucas capítulo 22, foi conferido a esses dois discípulos a responsabilidade de preparar a ceia do Senhor, a Páscoa. Foi esses dois que prepararam o ambiente para que os outros discípulos estivessem com Jesus. Foram esses dois, Pedro e João, que correram até o sepulcro, quando ouviram que o sepulcro estava vazio e que ele não estava mais ali. Os dois, como testemunha ocular, entraram naquele ambiente e testificaram: de fato, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Se você ler o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, foi esses dois, quando estavam se direcionando ao templo, olharam para um coxo e Pedro disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esses três ainda carregaram muitas memórias juntas, mas o escritor John Fox diz que chegou um momento da vida de Pedro, que já havia sido falado por Cristo também em João capítulo 21. Chegou um momento da vida de Pedro, que ele percebe que o ambiente já não é mais seguro, e ouvindo o conselho dos seus amigos lhe disseram: Pedro, foge, porque se você continuar aqui, vão te matar. Pedro, querendo guardar a sua própria vida, ele vai fugir. E no momento dessa fuga, a história diz que Pedro, ele tem uma visão, e nessa visão, Jesus está vindo na sua direção. Quando Pedro vê Cristo, ele se prostra e começa a adorar. Mas a história diz que Jesus não recebe a adoração de Pedro, ele vai em direção à cidade. E Pedro, quando percebe isso, se levanta e começa a questioná-lo, dizendo: mestre, para onde o Senhor está indo? E a história diz que Jesus olha para trás e diz: eu estou indo para a cidade, para ser crucificado pela segunda vez. O que Jesus está dizendo é: se eu dei a minha vida por amor a vocês, por que agora você está querendo poupar a sua vida com medo de perdê-la por amor a mim? Jesus está reprovando a sua fuga. Então Pedro entende isso, ele volta, e quando ele volta, acontece o que se espera. Ele é preso e vão querer crucificar a Pedro, da mesma forma que crucificaram a Jesus. E na sua última prova de amor, diz a história, que ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Se quiser me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. E é assim que João tem a sua segunda perda, a sua terceira perda. Cristo morre, Tiago morre, Pedro morre. Aquelas pessoas que começaram com ele no ministério, que estavam do seu lado, agora não estão mais. Diz a história que Domiciano, filho de Vespasiano, imperador da época, agora imperador, ele vai preparar um caldeirão de óleo fervendo, e a proposta é lançar João ali dentro. Como os outros discípulos morreram, ele está também tentando agora assassinar, matar o apóstolo João. Ele vai pegar um caldeirão, e a história diz que a proposta é lançar ele ali dentro. Quem olhava para o velho bispo de Éfeso talvez pensava: se entregou tanto, viveu tantas coisas no reino, para morrer dessa forma, para morrer dessa maneira,
para acabar aqui queimado dentro desse caldeirão de óleo fervendo. Quem olhava para ele pensava que aquilo era uma sentença, uma punição. Mas talvez para João, e somente no coração dele, aquilo ali não era o final. Para João, talvez aquele caldeirão de óleo fervendo era uma oportunidade. Oportunidade de quê, Yuri? Oportunidade de ver Cristo outra vez. Oportunidade de ver Tiago outra vez. Oportunidade de ver a Pedro outra vez. Ele sabia que era o seu corpo perecer nessa terra e a sua alma ressurgir na glória. Era o seu corpo cair nessa terra e ele outra vez ter a oportunidade de abraçar a Jesus, de ouvir as batidas do coração do Cordeiro de Deus. Eu imagino que Pedro, ou melhor que João, olhou para a situação e disse: se vocês não me lançarem aqui, eu vou mergulhar aí dentro, porque eu sei que é a oportunidade que eu tenho de estar com ele. Diz a história que lançam João ali dentro, só que ele mergulha e sai ileso, como se nada houvesse acontecido. Nenhum fio do seu cabelo foi queimado, nenhuma parte do seu corpo foi queimado. Parece que alguém se inclina do parapeito da eternidade, olha para a terra e diz: ainda não, João, agora não, João, ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem muita coisa para ser vivida. Deus poupa a vida de João. Só que isso vai começar a repercutir no Império Romano, com medo do que essa notícia poderia vazar e poderia imprimir nos cristãos do primeiro século, porque eles já estavam sendo levados para o Coliseu e não tinham medo da morte por amor a Cristo. Agora, se essa notícia do que os seguidores de Jesus não morrem começar a vazar, aquilo que era para ter acabado na cruz vai ganhar agora uma notoriedade maior do que eles querem. Então o imperador da época tem uma ideia. Pergunte para mim qual. Pega João e coloca ele numa ilha chamada Patmos. A ideia dessa sentença é acabar com a vida social de João. A ideia dessa sentença é acabar com a vida ministerial de João. A ideia dessa sentença é acabar com os projetos de João. Patmos é uma ilha que ficava a 80 quilômetros de Éfeso, ao sul de Mileto, no arquipélago do Mar Egeu. Era uma ilha vulcânica, era uma ilha estéril, era uma ilha deserta, rochosa, onde os homens eles eram lançados ali para viverem a própria sorte, onde os homens eram lançados ali para viverem esquecidos, largados. Quando um homem era colocado em Patmos, o que o Império Romano está dizendo é: aqui você não tem mais contato com a sua igreja, aqui você não tem mais contato com a sua família, aqui você não tem mais contato com os seus amigos. Éfeso, ou melhor, Patmos é um lugar aonde os homens não pensam no amanhã, aonde os homens não pensam no futuro. Patmos é um lugar aonde os homens só lembram da vida que tinham fora desse lugar. Patmos é um lugar aonde há excesso de passado. Patmos é um lugar onde as pessoas lembram do emprego bom que tinha, do casamento bom que tinha, da família abençoada que tinha, da casa boa que morava. Patmos é um lugar aonde o passado ganha mais força e mais esperança do que o futuro. Quando se está em Patmos, ninguém pensa em casar. Patmos, ninguém pensa em ter filhos. Em Patmos, ninguém pensa em cursar uma faculdade. Em Patmos, ninguém está pensando em trocar de carro. Em Patmos, ninguém pensa em morar numa casa melhor. Patmos, ninguém pensa em fazer uma viagem internacional. Patmos não é um lugar de sonhos. Patmos não é um lugar de projetos. Patmos é um lugar aonde o ambiente quer pregar que o passado era melhor do que o seu presente e ele rouba o seu futuro. Patmos é um lugar aonde os homens perdem um contato com a sua família. E quando a gente olha para esse cenário, a gente vai perceber que Patmos muito se assemelha com o mal do século, que é a depressão. A depressão, ela tem arrancado as pessoas do vínculo familiar. A depressão, ela tem arrancado os sonhos e os projetos de pessoas com potencial, pessoas que Deus chamou. E por causa disso, muitas pessoas não sabendo lidar com isso, e muitas vezes até a família não sabendo lidar com isso, a gente abre precedente para um outro problema, que é um braço da depressão, qual? O suicídio.
O suicídio, ele tem sido, atualmente no Brasil, a terceira maior causa de morte. E alguém pensa, isso é um problema do Brasil? Não. Se você olhar para o mundo, é a segunda maior causa de morte no mundo. Há 2 semanas atrás, eu conversava com um rapaz, um bombeiro, e ele me disse, há 6 meses, pastor, nós montamos ali no quartel, nós montamos ali uma equipe só para isso, especializada, para atender a casos de suicídio no centro do Rio de Janeiro. Ele disse para mim, são dados que não podem ser divulgados, mas ele me disse que todos os dias ele tem ocorrências, ele vai até pessoas que tentam tirar as suas vidas. Quando eu estive no Nordeste ministrando em algumas das nossas igrejas, o pastor me apresentou lá, regional, uma ponte que construíram para facilitar a vida dos habitantes daquele lugar. Essa ponte diminuiria o tempo de trânsito, desafogaria outras vias para que o trânsito ficasse um pouco melhor. Ele me disse o grande problema, que se você perceber, essa ponte está cercada por telas. E eu perguntei por quê, pastor? E ele me disse, é porque esse lugar se tornou um ponto de suicídio. As pessoas vêm para cá de madrugada à noite, param os seus carros aqui e se lançam dessa ponte, vêm andando e se tacam daqui de cima. As autoridades locais, para diminuir isso, cercou o lugar ali com telas, cercou esse lugar com telas para quê? Para inibir o suicídio, mas ainda assim acontece. Só não está pior, porque alguns cristãos têm tirado plantão aqui e ficam observando a movimentação de pessoas sozinhas, carros suspeitas que param, e quando percebem, eles se aproximam dessas pessoas, fazem uma oração, ministram a palavra de Deus, e por causa desses anjos da madrugada, muitas pessoas não estão arrancando a sua própria vida. Eu estou falando de um problema que já faz parte dessa realidade. Quando João ele está em Patmos e ele perde a comunicação, o que o Império Romano está dizendo é: acabou a sua vida, acabou o acesso e acabou o contato. E nesse ambiente de dor, nesse ambiente nostálgico, nesse ambiente de morte, João ele ouve uma voz bradando atrás dele e chamando ele pelo nome. Essa voz brada: João, João, não tema, João, não chore, João. Quando ele olha para trás, ele toma um susto, porque ele percebe que Jesus havia chegado ali. E é isso que move o meu coração, porque Jesus continua chegando a lugares que os homens não têm mais acesso. Jesus continua chegando a lugares que o remédio já não tem mais acesso. Jesus continua chegando a lugares que o poder público já não tem mais acesso. Jesus continua resolvendo questões que a sociedade já não sabe mais como resolver. Eu vim declarar isso nessa igreja essa noite. Jesus vai pisar na terra da tua solidão. Jesus vai pisar na terra da solidão dos seus filhos. Ele vai pisar na terra da solidão da sua família. E eu profetizo que a chegada dele vai transformar um ambiente que era para ser de morte, que era para ser de luto, que era para ser de dor, em um ambiente profético. Eu vim declarar com propriedade: você não perderá a sua família, você não perderá os seus filhos, você não fará parte de uma estatística. Jesus vai pisar na terra da tua solidão. Olhe para cá, redobre a sua atenção, me empreste sua mente aqui. Eu completo esse ano 9 anos de casado, daqui a 2 meses na verdade, dia 12 de junho, eu falo para minha esposa, eu casei no dia dos namorados, para nunca mais esquecer que ela é minha eterna namorada. Ela está lá na salinha com a Maria Valentina, que o pastor viu que ela já ia subir aqui com ele e com tudo. E se demole, irmão, púlpito baixo aqui assim, ela sobe sem nenhuma vergonha. Vai no teclado, vai na batera, prega. Ela é desse jeito, pentecostal. Quem tem um filho pentecostal em casa sabe o que eu estou falando. Minha esposa sai de forma estratégica, porque ela também está grávida e já não tem mais condição de correr atrás da minha pequenininha. Daqui a 2 meses nasce o meu primeiro filho. Está vindo aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu completo agora 9 anos de casado.
E no começo do nosso relacionamento, eu compartilho aqui tudo o que eu encontrei na palavra de Deus e que me trouxe paz em tomar a decisão que eu tomei, em pedi-la em casamento. Eu conhecia uma menina ativa, conheci ela em uma das nossas filiais da igreja que congregávamos, ativa na obra do Senhor, seminarista da congregação, secretária do coral dos adolescentes da nossa igreja, uma menina exemplar na obra de Deus. Oramos, Deus nos direcionou, e quando estávamos nos preparando para o casamento, eu olhei para ela e disse: eu não tenho condições de ter o casamento dos nossos sonhos. Quem está fazendo orçamento aí sabe o quanto é caro casar. Tantas coisas que passam por essa decisão. E aí eu falei: eu não tenho condições. E ela disse: eu também não tenho. E ainda que nossos pais terrenos não tivessem condições de nos ajudar, eu falei para ela: existe um Pai no céu, que Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode prover tudo aquilo que nós precisamos. Fizemos um propósito, qual? Nós íamos todos os dias, 5 horas da manhã, irmã Regina, num lugar lá na Ilha do Governador chamado Jardim de Oração. Era onde nós morávamos. Esse lugar é um lugar onde os cristãos vão lá apresentar as causas a Deus. É um lugar profético, é um lugar de oração. Eu passava na casa dela 5 horas da manhã. Como a gente era muito novo, enquanto ela estava noiva ainda, ela estudava. Então eu passava na casa dela. Quando a gente saía do Jardim de Oração, eu deixava ela na escola e de lá eu ia para o trabalho. Nós casamos, ela tinha 18 anos. E foi naquele ambiente ali de oração que eu vi Jesus mandando a geladeira dos nossos sonhos. Foi naquele ambiente de oração que eu vi Jesus mandando o sofá, a televisão, a máquina de lavar. Tudo que a gente sonhava, eu vi chegando. Até o apartamento que a gente morava, eu vi Deus agindo. Irmão, jovem casal é luta, é prova. Tudo é uma dificuldade. Eu queria um apartamento, mas a gente tinha dificuldade para alugar, porque precisava dar um depósito, precisava ter seguro-fiança ou um fiador, e aí era aquela complicação, alguém tinha que acreditar na gente e emprestar o nome. Já era difícil pagar 1 mês de aluguel, quanto mais dar 3 na frente para ir morar. Estava uma dificuldade terrível, mas a oração, ela responde, ela faz aquilo que a gente não consegue fazer. Eu estava ministrando em São Paulo, a gente já tinha uma conta conjunta, e ela tinha ido lá na ilha, no apartamento que ela disse: é esse, é o dos nossos sonhos, todo novinho, é perfeito. Eu falei para ela: e como é que faz para morar aí? Ela disse: olha, ele disse que é direto com ele, o proprietário que tinha apresentado para ela. Eu disse: não precisa de imobiliária? Ela disse: não. Eu falei: como é que é para morar? Ele quer depósito, ele quer algum seguro, fiança? Ela disse: não, é só dar o primeiro mês, e aí na minha identidade mesmo ele faz o contrato. Eu falei: saca esse dinheiro aí dessa conta conjunta, então dá para esse homem, garante essa chave, pelo amor de Deus. Quando a gente assinou o contrato, a menina que tinha saído se arrependeu, tentou voltar, já não dava mais tempo. Deus já tinha aberto as portas para a gente já estava de maricúria ali dentro. Oh, glória a Deus. Começamos o nosso casamento, irmão, cheio de sonhos, cheio de expectativa. O sonho da minha vida era casar, era ter filhos, era o ápice da minha vida, era tudo que eu sempre sonhei, e eu gerei várias expectativas para esse casamento, vários sonhos, mas quando a gente começa o nosso casamento, eu vejo minha esposa indo para Patmos. A menina que eu conheci, ativa na obra do Senhor, a menina que eu conheci, espiritual, envolvida com as coisas de Deus, agora eu comecei a perceber murchando dentro de casa, e eu sem forças para fazer nada. Eu demorei a perceber. E uma das propostas desse livro é te deixar atento aos sinais. Eu demorei a perceber que o excesso de sono não era preguiça. Eu demorei a perceber que a falta de cuidado pessoal não era relaxamento. Eu demorei a perceber que a falta de afeto comigo não era indiferença. Eu demorei a perceber que a minha esposa estava doente. E como eu não entendia do assunto, não tinha acesso a pessoas, não sabia administrar com isso, as coisas começaram a se agravar, as coisas começaram a piorar. E de repente,
ela já não ia mais comigo, já não me acompanhava mais. Ela estava morrendo dentro de casa e eu sem conseguir fazer nada. Eu tinha vergonha de compartilhar isso, porque eu conhecia pessoas que diziam que depressão era falta de espiritualidade. E o que pensar se a esposa do pregador está depressiva, que não é crente, que não ora? Então, para preservar ela e a minha casa, eu não compartilhava. Minha mãe, a mãe dela, ninguém sabia do que a gente estava passando. Tinha semanas, às vezes, que a gente não se alimentava direito, porque como ela não tinha forças de fazer para a gente, então eu comia o que tinha lá. Ela fazia uma panelinha de arroz e às vezes durava 1 semana, 10 dias. Eu só tirava da geladeira, esquentava e comia com ovo, com frango, com o que tinha. Ninguém sabia do que a gente estava passando. Esse processo foi se agravando, e por inúmeras vezes eu saía de casa para pregar a palavra de Deus. Eu via Jesus curando, eu via Jesus salvando, eu via Jesus libertando. Quando eu voltava dentro de casa, estava minha esposa trancada dentro de um quarto escuro, coberta com a mesma roupa de que quando acordou no dia anterior, sem conseguir se levantar da cama. E eu perguntava: Senhor, Tu esqueceu da minha casa, o Senhor esqueceu da minha família, o Senhor esqueceu dos meus sonhos, dos meus projetos. E parecia que os céus estavam em silêncio e que nada havia acontecido. Eu saía de casa para ministrar e continuava vendo aquela situação. Não foram poucas as vezes, pastor Michel, que eu vim aqui na ADVEC e o senhor me perguntou: sua esposa não veio? E eu disse: pastor, ela não está bem. Eu tinha vergonha de falar, mas só eu e Deus sabíamos como ela estava dentro de casa. E teve um dia que isso foi pesado demais. Teve um dia que eu estava em casa, saindo para pregar, estava de terno e gravata. Eu bati na porta do quarto e falei para ela: você quer ir comigo? Ela disse: eu não tenho forças. E começou a chorar, se virou para o canto e se cobriu de novo. Eu me lembro como se fosse hoje que eu fechei a porta daquele quarto. E eu falei: Deus, eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma. Eu não tenho mais estrutura para viver dessa maneira. Eu não tenho mais estrutura para viver nessa gangorra emocional. Quando uma pessoa adoece dentro de casa, ela não adoece sozinha, a casa adoece junto. O casamento adoece junto. Os filhos adoecem juntos. Eu tenho um capítulo desse livro que eu falo rastros de um furacão. O que a nossa casa passou por causa desse processo. Tudo estava travado, paralisado. E nesse dia eu olhei para os céus e disse: Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Peguei o telefone, eram quase 7 horas da noite. Liguei para o pastor e disse: pastor, eu não posso ir ministrar hoje. Minha esposa não está bem. Eu vou ficar em casa cuidando dela. Eu não entrei em detalhes, eu queria resguardar a vida dela. E ele ficou extremamente chateado. Ele achou que eu não estava honrando o convite que ele me fez. Até hoje ele nunca mais me chamou para ministrar na igreja dele. Eu não compartilhei com ele também o que estava acontecendo. Tirei a roupa da igreja, coloquei uma roupa mais confortável. Eu fui para a varanda da nossa casa e ali eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu olhei para Deus e disse: Senhor, a partir de hoje eu não prego mais a tua palavra. Eu preciso que você entenda, eu não estava me afastando da igreja, eu não estava me afastando de Deus, eu estava parando as minhas atividades ministeriais. Eu disse: Senhor, eu não pregarei mais a tua palavra, eu não tenho mais estrutura para sair de casa, ministrar e voltar para casa, e sou eu que preciso ser ministrado. Eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma. Passou 10 minutos, 15, 20. Ela percebeu que o carro não tinha saído na garagem. Veio com o cobertor até a sala, até a varanda. E ela perguntou: ela me disse, você não vai mais? E eu disse: não, a partir de hoje eu não vou mais. Ela me perguntou por quê? Eu disse: eu estou parando. Eu não tenho mais estrutura para viver dessa forma, saindo, vendo a igreja, querendo ouvir uma palavra, conversando com os pastores, brincando com os irmãos, tirando foto, e chegando em casa, eu ver você desse estado, dessa forma. Deus sabe que eu preciso de um milagre, de uma intervenção. Ela começou a chorar porque ela sabia o que aquilo representava. Desde os meus 13 anos, eu tinha acreditado nos profetas, eu tinha acreditado nas promessas, e todas as decisões que eu tinha tomado na minha vida é para ver as promessas de Deus se cumprindo. Ela sabia as renúncias que eu tinha feito, ela sabia as escolhas que eu tinha feito, e só eu e ela sabíamos o peso que aquela decisão tinha especial para mim. Ela começou a chorar e ela disse: Yuri, não para não, Deus vai me curar, as coisas não vão melhorar, elas só irão piorar, você está saindo do processo.
propósito de Deus. Não é assim que se resolve uma situação. E eu disse, eu estou decidido, eu não vou mais continuar. Já estava tudo certo no meu coração. Eu ia atender somente as igrejas que já tinham marcado e não iria mais para lugar nenhum. Foi a semana inteira como que um luto dentro de casa. A gente pouco se falava, pouco se comunicava, até que um dia ela chegou para mim numa tarde e disse, logo mais à noite, eu não tenho forças para ir para a igreja, eu não tenho estrutura para ir para a igreja. Eu estou magra, estou me sentindo feia, estou com vergonha dos irmãos, o que vão falar, o que vão pensar. Eu não tenho forças para ir numa igreja, mas se você quiser, eu vou com você lá no jardim da oração. Naquele lugar que nós fomos e a gente viu Deus mandando a geladeira. Naquele lugar que a gente ia às 5 horas da manhã e a gente viu Deus mandando os móveis da nossa casa. Aquele lugar que a gente ia às 5 horas e a gente viu Deus mandando os recursos do nosso casamento. Se você quiser para lá, eu vou com você. A gente combinou, fomos bem tarde da noite, depois das 10. A gente não queria encontrar ninguém naquele lugar. Sentamos ali num banco e ficamos ali quase que em luto. Oramos algumas vezes, mas de forma bem silenciosa. Eu não queria estar ali. Eu fui porque ela tinha me chamado para ir. E quando era quase meia-noite, a gente já estava se ajeitando para ir embora. De repente, passou uma mulher. Eu não sei de onde essa mulher saiu. Eu não sei o nome dela. Eu não sei aonde ela congrega. Mas saiu uma mulher de dentro do mato. Como uma distância daqui para a irmã Regina ali mais ou menos. Distante de mim. E ela passou pela gente. Marchando e falando em línguas estranhas dentro daquele lugar. Ela marchava e falava em línguas. Marchava e falava em línguas. Quando aquela mulher passou na nossa frente, o meu corpo arrepiou. Do alto da cabeça até a planta dos pés. O meu corpo arrepiou inteiro. Eu olhei para minha esposa e disse, ele chegou em Pátimos. Deus está aqui. Eu sabia que Deus estava ali. É aquela presença que não precisa de apresentação. Tem gente que sabe do que eu estou falando. Tem gente aqui que já tinha tomado decisões igual a mim. Queriam comprometer os seus próximos sonhos, os seus próximos anos. Tem gente aqui que já arrumou as coisas para sair de casa. Já cogitou em jogar tudo para o alto. E na hora de tomar a decisão, ele chegou na hora certa. Como havia chegado naquele lugar. E a gente sabe que era ele. A gente sabe que se não fosse a chegada dele, a gente tinha dado cabo da nossa vida. A gente tinha perdido tudo. Eu senti meu corpo arrepiando. E eu sei, é ele. Ele chegou aqui. Só Deus sabe os traumas que nós havíamos carregado até aquele ambiente, até aquele lugar. Nós fechamos os olhos e o meu corpo todo arrepiado. Quando eu percebi, aquela mulher estava parada na minha frente, falando em línguas estranhas e marchando ainda. Quando eu abri os olhos, ela me disse, homem, assim diz o Senhor, quem te mandou parar? Quem te deu autorização de parar? Eu, o Senhor, digo quando para. Eu, o Senhor, digo quando termina. Aquela mulher que parecia que estava, pastor Michel, na sala do nosso apartamento, ela começou a falar tudo que nós tínhamos conversado. E naquele dia, Deus não curou a minha esposa de depressão. Naquele dia, Deus começou a me curar. E Ele me disse, você não me via quando você estava orando, mas foi por causa da minha presença, que enquanto você saía para pregar, ela não morreu dentro de casa. Foi por causa de mim, que enquanto você estava lá fora, eu poupava a sua casa. Por diversas vezes, eu pensei que meu casamento tinha acabado, quase foi fatal, pastor Michel. Por diversas vezes, eu dei de cara com ela, desmaiada. E quando eu pensava que tudo tinha acabado, ele pisou em Pátimos dizendo, eu dou jeito para o que o homem não dá jeito. Eu faço o que o homem não pode fazer. E eu vim aqui te dizer, eu não perdi a minha casa, e você não perderá a sua também. Os músicos
Some aqui, me ajuda aqui. Eu pensava que o meu casamento ia terminar. Eu não via mais expectativa de melhora. Eu não via mais saída. Mas quando ele pisa em Patmos, ele muda o cenário. Tem mais ou menos 3 anos que eu vi aquela menina que havia perdido os projetos, os sonhos. Eu vi ela se formando na faculdade. Eu vi aquela menina que eu pensei que tinha perdido dentro de casa se formando em psicologia. Toda segunda-feira minha esposa cuida de esposa de pastores. Ela cuida de outras meninas, ajudando a tirá-los de Patmos também. Eu pensei que meu casamento tinha terminado, mas eu vi em 2022 a minha primeira filha nascendo e Deus realizando meus sonhos. Eu pensei que o diabo tinha vencido a batalha, mas daqui a 2 meses nasce o meu primeiro filho, para o diabo saber que a última palavra, alguém entende isso aqui? Oh meu Deus do céu, talvez você não queira acordar amanhã, mas depois de amanhã pode ser o melhor dia da sua vida. Sobreviva! Sobreviva! Eu estou sentindo Deus nessa casa. Quando João ele chega em Patmos, Jesus diz: João, eu não te trouxe aqui para você lembrar da vida que você tinha. Eu te trouxe aqui para você produzir. Escreve. Eu te trouxe aqui para você produzir. Escreve. Porque o teu processo vão alimentar 7 igrejas quando você sair daqui. A mensagem de Patmos vai para Éfeso, vai para Esmirna, vai para Pérgamo, para Tiatira, para Sarte, para Filadélfia, para Laodiceia. Escreve. Sabe o que Patmos me mostra? Que todo processo ele tem um propósito. Muitas das coisas que a gente vive hoje, a gente não tem como mensurar o que Deus está fazendo e nem entender o porquê Ele está fazendo. Mas eu vim aqui para dizer para alguém que ainda que a mente humana não consiga alcançar o porquê que você está passando, Deus não se esqueceu dos teus filhos, Deus não se esqueceu da tua família, e tudo isso ainda será um grande testemunho para o nome dele ser glorificado. Crente não passa pela prova à toa, crente não está sendo punido por Deus. Tudo que crente passa tem um propósito. Quando José foi vendido, Deus não estava matando o sonho de um menino, Deus já via ele na presença de Faraó. Sobreviva ao processo, tem propósito. Quando Daniel é parado na cova dos leões, não foi ali para morrer, tem um propósito. Sadraque, Mesaque e Abidnego não foram para fornalhas para morrer, tem propósito. O emprego foi embora, tem propósito. A doença chegou, tem propósito. O dia mal bater na minha porta, tem propósito. Eu não tenho todas as respostas da tua guerra, mas por hora te basta saber que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Um dia você vai olhar para trás e vai falar como o salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus propósitos. Tua casa vai sair desse deserto, teu casamento vai sair desse deserto. Deus está te chamando para um tempo de cura. Eu não quero diminuir a medicina, eu não quero diminuir a ciência. Se você pode buscar ajuda, busque. Se você ainda não faz terapia, já era para estar nela. Se está tomando remédio, não pare. Mas eu também não subi nesse altar para diminuir o tamanho do meu Deus. Eu sei que Ele também tem poder de curar pessoas que pararam de viver e estão em Patmos. Pessoas que estão aprisionadas, se cortando, pensando em se matar. Eu sei que essa noite será uma noite de testemunho.
Uma irmã me procurou, eu postei na rede social. Ela me procurou, pastor Michel, ela disse 3h16 da manhã. Eu terminei de ler o seu livro e uma presença invadiu o meu quarto. E nesse momento, há 15 anos, eu sofria de depressão. E eu vi Deus me tirando de Patmos. Deus não permitiu você chegar até aqui para você se acostumar com essa doença. Eu vim aqui dizer para alguém: hoje é a noite que Jesus vai dar um basta nessa dor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar nesse ambiente. Eu conheço o Deus que eu vim pregar nesse lugar. O Deus que restaurou minha casa, que restaurou meu casamento. Ele está dizendo: um dia tu verás teus filhos brincando de novo. Eu devolverei a alegria dos teus dias.